Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Estou vendo muita coisa saindo nas notícias americanas falando que o Bolsonaro é o Trump brasileiro. Você concorda com isso? Eu acho que como ele ganhou o poder através do Facebook, através dessas coisas, através de falando muita besteira, né? Eu acho bem parecido com o Trump, mas Nesse politicamente sentido, não sei. eu conheço pouco o Trump, porque as notícias que eu tenho dele aqui, elas chegam pela imprensa brasileira, que pega as informações na CNN. Então, elas chegam sempre com esse viés de CNN. Sim. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui dormir antes da eleição, a Alexia, minha filha, falou, pai, que será que vai acontecer amanhã? Eu falei, minha filha, fique tranquila, a Hillary está eleita. Falou, por quê? Porque assistindo a Globosat, que é um canal de televisão brasileiro importantíssimo, eles deram, os correspondentes de Nova York deram que uma universidade tinha dado 90% de chance da Hillary ganhar, a outra 97% e uma outra 100%. Eu falei, o homem está eleito, a mulher está eleita. E no dia seguinte eu acordo com o Trump vencedor. Então a gente recebe a notícia com esse viés da CNN, que é o. Enfim, então eu conheço pouco do Trump. Eu conheço via a imprensa brasileira. O Bolsonaro, ele fala muita besteira, ele fala muita bobagem, Sobre mas a mulher, sobre homossexuais, sobre sobre tudo. qualquer coisa que ele Mas o pode. impressionante, para mim, o impressionante é que isso aí, que seria fatal uma pessoa falar numa eleição antigamente, não pega mais. Tem uma expressão brasileira, me permito explicar para vocês, que é muito Sim, engraçada. por favor. Lançaram uma frigideira uma vez no Brasil chamada Teflon, Uhum. que não gruda nada. Você pode fritar um bife, fazer qualquer coisa, ela frita o bife, mas não gruda. Então, o Bolsonaro ficou sendo o candidato Teflon. Nada gruda nele. Isso para mim é exatamente o Trump. Pensa em qualquer outro candidato falando as coisas que ele fala. É. Mas, tipo, nada fica grudado nele. Eu acho que isso também tem uma coisa mais profunda, como se fosse assim uma correnteza mais profunda. É uma espécie de uma reação ao exagero do politicamente correto. Onde você é chamado, se você for uma pessoa que tem um emprego, um carro e mora num lugar, você é rico, você é fascista, você é isso, você é aquilo, você é homofóbico, você. Enfim, eu acho que é um pouco lá no fundão, uma corrente forte também do seguinte: poxa, eu sou um cara que trabalha, eu sou um sujeito decente, eu sou um cara legal e de repente eu sou a escória da humanidade por causa É. da cor da minha pele, por causa do meu Escolha gênero. aquele ser lixo, né? O homem branco, hoje em dia, é quase um palavrão. Eu diria que é um palavrão. O homem branco. É muito estranho isso. Sim. Eu vi a mesma coisa com o Trump, que eu acho que todo mundo está à procura de uma coisa autêntica, né? E todo mundo falou, o Trump, ele
perdão, mas ele é babaca. Ele sempre está falando besteira, mas ele fala o que ele pensa. E isso dá uma refrescada para as pessoas. E eu acho que o mesmo movimento, esse negócio de, pelo menos ele está falando o que ele pensa. Tá É, acontecendo com o Bolsonaro também. sim, mas deixa eu falar uma coisa um pouco mais séria. O Brasil mata 65 mil pessoas por ano. É o maior Quer dizer, índice de homicídio. de homicídios, é o maior índice do mundo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Sim, além dos países em guerra. Né? Enfim, em 10 anos, isso daí dá 650, 700 mil mortos. É um absurdo, é um massacre, é um genocídio. Isso são crimes que existem. Assaltos, violência contra a mulher, violência contra tudo. É incontável. Eu não consigo ter um número para dar para vocês. E a impunidade dos assassinos, os raros que são presos, é uma coisa de abismar. A Sim. pessoa é condenada a 30 anos de cadeia, que é o máximo que pode se condenar no Brasil. Com 6 anos, ele está livre para voltar para casa. E daí por diante. A maioridade penal no Brasil é 18 anos. Tem um enorme número de crimes cruéis e hediondos cometidos por garotos de 17, 16 anos. Então o brasileiro ele está muito assustado, muito cansado, ele está muito assaltado. De repente aparece alguém que fala, eu vou acabar com isso, eu vou baixar a maioridade penal, eu vou ser duro com os criminosos, eu vou aumentar as penas. Soa como música para um povo assaltado. E antes que alguém de um país mais civilizado pense que existe um país mais civilizado. Pense que são os pobres que estão em revolta contra os ricos. Eu queria dizer que rico no Brasil é menos de 1%. Classe média no Brasil, como vocês entendem nos Estados Unidos, talvez seja 5%, 8%. O restante é uma classe média brasileira, deve ser no máximo 20% do país, e o restante é todo mundo de pobre para miserável. E a maior parte das pessoas que são assaltadas no Brasil são pobres e miseráveis. Tem uma avenida no Rio de Janeiro chamada Avenida Brasil. A Avenida Brasil, ela tem passarelas, que são pontes de concreto para que você desça do ônibus no lugar e atravesse a avenida do outro lado sem correr o risco de morrer atropelado. Tem uma passarela lá, são várias passarelas, elas são conhecidas pelo número, passarela 1, 2, 20, 25 e tal. Tem uma passarela que eu não lembro o número, que era conhecida como a passarela dos assaltos. Os coitados voltando do trabalho, tipo 8 da noite, desciam do outro lado da avenida, atravessavam, eram assaltados no meio da passarela, pobres, levavam o dinheiro do aluguel, espancavam quando era um casal, enfim, havia muita violência. Então os pobres sofrem muito a violência, eles são dominados quando moram no morro pelas quadrilhas de traficantes que são implacáveis. Sim, a violência não é racista, não. A violência é uma palavra muito fraca para explicar. Crime é a palavra correta. Existe muito crime. Então os brasileiros estão com muito medo em todos os níveis. E eles veem as pessoas sendo... Os políticos sequer chegam à prisão. A prisão do Lula deve ser, em 500 anos de Brasil, a primeira prisão de um poderoso. Porque teve um juiz de primeira instância, o juiz Moro, que levou um presidente à prisão. Porque se esse caso cair na mão de qualquer outro juiz do Supremo Tribunal Federal, ele não iria para frente, estaria numa gaveta esse processo. Então tudo isso gera uma revolta muito grande que explica você pegar uma pessoa de fora do poder. Engraçado é que o Bolsonaro ele é político há 20 e tantos anos, mas ele é encarado como... 30 anos, ele começou no ano 90, eu acho. Exato, mas ele é considerado uma pessoa fora do sistema. É um outsider. Mas ele está no sistema faz 30 anos, pô. Então, nessa eleição, existiam 2 candidatos contra o sistema. Um, o Bolsonaro, e o outro, o João Amoedo, de um partido chamado Novo,
João Moedo É, é mas aquele, já está fora, cara. aquele liberal no estilo brasileiro, não liberal americano, é liberal. Menos impostos, mais liberdade individual para que o Liberal país... nesse sentido, Liberal, o americano pensaria como neoliberal, entendi. que é mais, tipo, menos impostos, menos Isso, Estado, menos isso. envolvimento com o governo na sua vida. Exatamente. Então, essa grande massa política brasileira, inclusive aí a segunda e a terceiro escalão, esse grande núcleo de brasileiros que mandam no país, né, eles identificaram dois perigos, o João Moedo e o Bolsonaro. O João Moedo, com 2, 3% de votos, eles nem se preocuparam. E o Bolsonaro, eles levaram um susto. Por quê? Qualquer um dos candidatos que entrasse, Haddad, o Alckmin ou outro, ia compor com o sistema. A primeira coisa era soltar o Lula. Alckmin foi quem? Perdão? Alckmin é o atual governador de São Paulo. Ah, tá. Fortíssimo. E que teve uma coisa como 6% dos votos, ou 8%, uma coisa. Então, o Bolsonaro, ele é um fenômeno mesmo, é inacreditável o que aconteceu. Com a subida dele, todas as forças políticas e toda a imprensa brasileira, toda, 100%, publicou notícias muito fortes contra o Bolsonaro. E é o que eu falei, destruiria qualquer um. Com ele não colou. Eu não sei por quê. É, Não... perfeito. Não é perfeito, mas entendi. Então, Marco Antônio, a gente vai acordar amanhã. As eleições vão acontecer. Quem você acha que vai ganhar? É difícil responder, Foster, porque, veja Eu bem, acho as que não é difícil, pesquisas... não. Não, as pesquisas indicam que o Bolsonaro deve ganhar com folga. Com folga que ele se facilmente. Facilmente, com folga, facilmente, por larga margem de Como a votos. Hillary, né? Agora, eu depois do Trump, eu fiquei meio ressabiado, mas enfim, amanhã deve acordar o Brasil com um novo presidente. Ressabiado quer dizer o quê? Ressabiado é desconfiado. Com um pouco de medo de Um confiar. pouco de medo dessa... Mas parece que tem umas pesquisas aí que são feitas por um site bastante atuante e eles indicam 14% a mais, 14, o que representam 13 milhões de votos a mais para o Bolsonaro. Então, acredito que amanhã a gente vai acordar com o Bolsonaro presidente. E eu desejo de todo o coração que, ao acabar a eleição, pelo menos eu vou fazer isso, eu gostaria que quem morasse no Brasil ou fosse brasileiro estiver me escutando, acabou a eleição, ela foi uma eleição democrática, essa é a essência. O povo escolheu um presidente. Vamos respirar e esperar um vento bom para o Brasil. O Brasil está precisando de um vento bom. Eu tenho para mim que um homem público fica na história pela quantidade de felicidade que ele espalha para o seu país. Vamos esperar que esse homem, que esse presidente, que esse sistema novo que vai entrar espalhe muita felicidade pelo Brasil e que a gente possa respirar. Porque até agora não está dando para respirar. A gente está muito agoniado, muito tenso. Então o Brasil precisa de um vento a favor para voltar a ser um país mais alegre. O país já é alegre, mas que as pessoas tenham um pouco mais de esperança. A esperança no Brasil foi destruída nesses últimos 20 anos quase completamente. Quando eu era jovem, a gente discutia que o Brasil ia ser um dos 5 maiores países do mundo. Não em termos de exército ou um PIB, mas em termos de felicidade para o povo, de status. Não, eu vi alguma coisa este ano. Até a gente gravou um podcast sobre os países mais felizes do mundo. Brasil, número 1. Pois é. Então isso daí, você falando com as pessoas na rua, hoje lá no Brasil, o chofer de táxi, o cara do supermercado, todo mundo está muito pessimista. Isso daqui não tem jeito, vai demorar 50 anos para melhorar, se é que vai melhorar. Então, uma lufada de boas notícias dos brasileiros. O quê? Uma lufada é um vento, é uma rajada de vento. Certo.
para o nosso país seria muito bom para as cabeças e mentes ficarem mais otimistas, mais felizes. Eu desejo ardentemente isso. Eu, quando tinha 18 anos, o Brasil era um país pobre e que sofria. Eu tenho hoje 73 anos, eu passei por muitas emoções políticas e o Brasil continua sendo um país pobre e aflito. Eu queria que isso terminasse de vez, que o Brasil fosse um país digno e mais feliz, que as pessoas fossem mais... Não é otimistas no sentido bobo da palavra, que as pessoas tivessem mais segurança. Exatamente. Sim, existe um caminho, é difícil, mas a gente vai chegar lá. Bom, Marco, agradeço muito, não somente sua presença, mas também a sua mensagem de esperança, porque eu acho que o brasileiro precisa de um pouco mais de esperança. Mas ainda acho o brasileiro é uma pessoa muito feliz, mas é uma pessoa feliz sem esperança hoje em dia. Isso fica muito complicado. Mas, E daí eu queria terminar com um verso importante, de um poeta favor. inglês, mas que diz o seguinte, ele fala assim, vem amor, que um vento já desce das montanhas e as velas estão prontas. Então um barco com as velas prontas, porém arriadas, né, sem vento, então ele chama o amor dele, vem amor, que um vento já desce das montanhas e as velas já estão prontas. Então as velas brasileiras estão prontas. Então eu peço para que Deus mande um vento das montanhas para que a gente possa zarpar em direção ao mar azul. E amanhã a gente vai saber se esse evento se chama Haddad ou Bolsonaro, mas depois a gente fala sobre isso. Tá ótimo. Obrigado, Marco. A gente fala logo. Grande beijo para vocês. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Thanks for listening to another episode of Cardiac Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Cardiac Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Cardiac Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.